abrir a nossa Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2. Verso 1, diz o texto sagrado: escrevo esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, é ela que é capaz de mudar o nosso coração, caráter e mente. E é isso que nós desejamos nessa manhã: sermos uma igreja onde o amor do Senhor é percebido e permeado sobre o nosso coração, Pai. Nas nossas ações, nas nossas relações, em tudo quanto fizermos, essa expressão de um amor pleno possa ser reconhecida pelas pessoas, ó Deus. Nos dá a graça de entender, compreender, absorver cada nutriente da Tua mensagem e sermos assim por ela transformados. Meus irmãos, nós estamos estudando aqui as cartas as 7 igrejas do Apocalipse, escrita por João. Falei na mensagem anterior que nós iríamos estudar essas cartas, e embora a gente tenha começado com a igreja de Sardes, a primeira carta que Jesus escreve é essa, é a carta para a igreja que está em Éfeso, na ordem bíblica aqui, né? Essa igreja também ficava ali na Ásia Menor, que era uma cidade portuária, uma cidade de muita movimentação. As pessoas passavam por ali, um dos portos mais importantes da Ásia ali. Uma cidade que, no seu contexto cultural, ela misturava muito misticismo, muita idolatria e também muita imoralidade, porque era uma cidade da deusa Diana. Lá em Atos capítulo 19, na terceira viagem de Paulo, ele vai pregar nessa cidade, e eles vão sofrer alguma perseguição ali justamente por causa dessa deusa. Então, alguns cristãos que se convertiram nessa cidade, eles eram também perseguidos. Então, Éfeso era a cidade do centro do culto a Diana, cujo templo era uma das maravilhas do mundo antigo. Para você ter uma ideia do tanto de imoralidade que constava nessa cidade, no templo de Diana haviam prostitutas cultuais. Então havia sacerdotisas ali que, para prestar um culto a Diana, era fazendo sexo. Então é uma cidade que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo ali em Atos 19. Posteriormente, depois de evangelizar, Paulo retorna a essa cidade, fica em Éfeso por cerca de 3 anos, discipulando, pastoreando esta igreja. Segundo a tradição, Timóteo é enviado também para essa cidade, que é o discípulo do apóstolo Paulo, pastoreia essa igreja também, e o próprio apóstolo João, que escreve essa carta, tem a revelação aqui do Apocalipse,
possivelmente também pastoreou essa igreja até a sua morte. Então, depois dele ser solto ali da ilha de Patmos, onde ele foi preso e recebeu a mensagem do Apocalipse, ele vai para Éfeso e fica ali até a sua morte, pastoreando a igreja de Éfeso, né? A igreja que está na cidade de Éfeso. A tradição relata, né, se não me engano, Heráclito, um historiador na época, relata que o próprio apóstolo João, já idoso, ele era carregado, né, tinha dificuldade para caminhar, então ele era carregado, era levado até a igreja de Éfeso, e a única mensagem dele era: filhinhos, amemos uns aos outros. Então, era, segundo a tradição, consta esse relato sobre João. Então, o que nós aprendemos aqui com a igreja de Éfeso? Olha, a igreja de Éfeso, você percebe aqui, ó, que tem praticamente 2 apóstolos e um discípulo de um apóstolo pastoreando essa igreja. Então, Paulo evangeliza, posteriormente discipula, envia Timóteo que pastoreia essa igreja, e João, no final da sua vida, também pastoreia essa igreja. Então, Éfeso é uma igreja que tem uma teologia muito sólida. Então, teologicamente, essa igreja é uma igreja muito forte, uma comunidade muito disciplinada. Tanto é que essa carta que Jesus direciona na igreja de Éfeso, ele ressalta como essa igreja é forte teologicamente. Ela reprova os falsos mestres, ela é cheia de boas obras, ou seja, uma igreja engajada, uma igreja que evangeliza, uma igreja que pratica as boas obras. Atos vai relatar que as pessoas que se convertiam em Éfeso, a conversão era tão profunda que eles queimavam seus livros de ocultismo, de misticismo, que eu acabei de mencionar. E isso vai ser feito em praça pública. Ou seja, acontece um verdadeiro avivamento na cidade de Éfeso, e eles são tão apaixonados pelo Evangelho, né, que acaba se tornando uma igreja muito doutrinária, forte, muito forte doutrinariamente. No entanto, apesar dessa fidelidade doutrinária, de estarem corretos em sua teologia, Jesus vai ressaltar que há um problema sério nessa igreja. E qual é o problema nessa igreja? Todo mundo já sabe. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Essa igreja havia se afastado desse amor. Como eu mencionei na mensagem anterior, esse texto de Apocalipse capítulo 2 é um texto que deu origem a uma das canções que nós gravamos lá com a igreja em 2010. Esse texto sempre me chamou a atenção, um dos meus textos preferidos na Escritura. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Ele sempre me despertou o coração, porque é muito fácil a gente abraçar a teologia, abraçar o reino de Deus, abraçar a vida em comunidade, e talvez não perceber que todo esse engajamento, que todo esse esforço, que toda essa teologia correta, ela pode estar desprovida de um amor sincero. Então a minha oração sempre foi: Deus, que o Senhor não me permita nunca perder o coração, que o Senhor nunca me permita perder a paixão pelo Senhor, pela vida, o amor do Senhor que foi derramado no coração. A gente mencionou na mensagem passada que Sardes era uma igreja também vibrante, era uma igreja engajada. Em Éfeso nós temos muito mais do que isso, porque em Sardes era uma igreja vibrante, uma igreja engajada, mas era imoral, ela havia mistura no seu comportamento, nas suas relações. Aqui nós temos não só engajamento de Éfeso, mas nós temos trabalho, nós temos perseverança, nós temos defesa do Evangelho, nós temos repreensão em relação a falsas doutrinas, ao falso Evangelho, nós temos disciplina nessa igreja disciplinava os falsos mestres, nós temos
teologia abundante, correta, um ensino correto, mas temos um perigo. Nós temos aqui nessa igreja uma ortodoxia sólida, porém fria. Nós temos aqui uma ortodoxia correta, porém um cristianismo mecânico. Uma vida cristã sem uma paixão genuína por Cristo. E isso nos traz um alerta sobre a igreja, sobre nós, sobretudo sobre nós, porque nós somos uma igreja aqui que valorizamos a palavra, valorizamos o estudo, valorizamos o ensino correto. Porém, a gente tem que sempre estar avaliando, é o que eu sempre menciono aqui nas nossas ceias: examine o homem-se a si mesmo, sempre sondando o nosso coração para avaliar se a nossa ortodoxia não se tornou uma ortodoxia fria, se nós não perdemos, se nós estamos vivendo uma vida cristã formal, só mecânica, porque podemos sim estar servindo a Deus, podemos estar defendendo a verdade de Deus, podemos estar engajados em boas obras, tanto na vida da igreja quanto na nossa vida particular lá fora, mas sobretudo podemos estar fazendo tudo isso sem amor. E a pergunta que fica para nós essa manhã é que, se isso ocorrer, como nós podemos aprender com Éfeso a restaurar esse amor? Nós queremos tentar responder essa pergunta. E a primeira coisa a se pensar e refletir está aqui no primeiro verso, onde ele fala: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O primeiro ponto importante, se nós porventura perdemos esse amor, é destacarmos que é Cristo que segura a igreja. Se a igreja, nos seus 10, 20 anos, 30 anos, tem perdido a centralidade do Evangelho, e com isso o amor, nós precisamos compreender que é Cristo, que a igreja está na mão de Cristo, não está na mão de líderes, não está na mão de apóstolos, de pastores, não está na mão de ninguém. A igreja está na mão de Cristo, é Ele quem governa. Por mais que a gente ouve absurdos referente à igreja, por mais que a gente olhe para alguns líderes e veja os absurdos que esses líderes fazem, nós precisamos ter a paz no coração de que a igreja está na mão do Senhor, e de que o Senhor, segundo o Apocalipse está dizendo aqui, anda no meio da igreja. Ele observa o que está acontecendo, ele enxerga o que ocorre nos bastidores da igreja, ele conhece profundamente a igreja. Nada, nem ninguém está oculto aos olhos do Senhor. Aliás, o texto bíblico vai dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que o agradam. Infelizmente, nós temos perdido o impacto da presença real de Cristo entre nós, porque é muito fácil para nós compreendermos, entendermos e até aceitarmos que Cristo está no céu, que Cristo está no trono, à destra do Pai. Mas poucos, eu digo poucos mesmo, entendem, têm a visão clara de que Ele está aqui agora, no meio da congregação. Poucos de nós temos um santo temor de compreender que Ele está aqui agora, passeando entre nós por meio do seu Espírito. Nós temos perdido esse impacto da presença de Cristo nos nossos afazeres cristãos. Não compreendemos que Cristo está no nosso louvor, não compreendemos muitas vezes que Cristo está nas nossas reuniões. Perdemos a percepção do impacto da presença real de Cristo nos nossos encontros, nas nossas aulas, nas nossas comunhões. É
fácil para nós aceitarmos essa transcendência de Cristo lá no céu, mas não provarmos de fato a imanência de Cristo aqui no nosso meio, de vivenciarmos isso, de percebermos isso, de perceber o nosso coração queimando por isso. Perdemos o senso da glória muitas vezes, em muitas reuniões. Perdemos o senso da glória de Cristo presente, mesmo tendo toda a doutrina, toda a defesa do Evangelho, toda a obra, toda a repreensão às falsas teologias, toda a repreensão aos falsos mestres. A igreja de Éfeso perdeu a percepção da presença real de Cristo no seu meio. Nós não podemos nos esquecer do que Salomão disse para nós: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, verso 13, diz: não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Se a gente quer restaurar esse amor apaixonante por Cristo, não um amor adolescente, mas um amor maduro, um amor que nos leva a fazer as coisas com a motivação correta, nós precisamos trazer de volta a consciência da presença real de que Cristo está no nosso meio, a presença manifesta de Cristo andando no meio da sua igreja. Essa é a maior necessidade dos nossos dias, tanto para a igreja no Brasil como para a igreja como um todo. Ainda que nos falte essa percepção, Cristo é aquele que não vê somente as nossas ações, mas vê principalmente o nosso coração. Ele olha para dentro de nós e percebe as motivações mais profundas daquilo que nós falamos e fazemos. E isso deveria causar em nós um temor, porque não basta parecer espiritualmente ativo, olhando aqui para a carta de Éfeso, se o nosso coração está completamente longe de Deus. O noivo é aquele que conhece a sua noiva, e o noivo anda por meio da igreja. É ele que está sondando, é ele que conhece, é ele que perscruta, conhece as razões mais profundas do nosso ser, que anda no meio da igreja para observar, corrigir, tratar, mas também encorajar. É ele que chama essa igreja de Éfeso para o arrependimento, porque a conhece. Talvez nós nos alegraremos muito de participar de uma igreja dessa. Talvez estaríamos muito satisfeitos com uma igreja dessa. Talvez a nossa percepção, a gente nunca imaginaria que Jesus poderia repreender uma igreja dessa. Teologicamente sadia, defendia o Evangelho, reprovava os falsos mestres, uma igreja que praticava boas obras, engajada, talvez até reconhecida pela sociedade pelas suas obras, mas perdeu o amor. Por isso que ele chama essa igreja ao arrependimento, porque ele é o dono da igreja, é ele que sustenta, é ele que conhece o particular de cada coração. Deus não é o dono de uma denominação, Deus não é um dono particular de alguém, ele é o dono da igreja, e essa igreja é do Senhor, irmãos. A primeira coisa, se nós queremos restaurar esse amor, é trazer de volta a percepção de que Cristo está presente, aqui, agora, no nosso meio, próximo de nós, olhando para o nosso coração. Mas uma coisa é fato, e o fato é que essa igreja é uma igreja fiel, é uma igreja laboriosa, uma igreja que trabalha. Nisso há elogio, nisso podemos pegar para nós também, para nos engajarmos da mesma forma. É uma igreja que tem boas obras, uma igreja que é perseverante,
é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que não tolera falsos mestres, que defende a sã doutrina. Isso já nos leva a pensar que nós não podemos ser apáticos em relação à vilipendiação do Evangelho, aos ataques, às distorções. Isso nos leva a também ser engajados, a também defender a sã doutrina, inclusive citando nomes. É uma igreja que trabalha arduamente sem desanimar. Nisso há elogio por parte de Cristo. Uma igreja que tinha discernimento, uma igreja que era intolerante com as heresias. Assim deveria ser a igreja. Era intolerante não só com as heresias, como o pecado moral. Odiou, diz aqui o texto no verso 6, as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram os Zé de Renê da vida, os Henriques Vieiras, os pastores de Chopi. Os nicolaítas eram destruidores do povo, porque adotavam uma nova versão do cristianismo, pregavam um cristianismo liberal, um cristianismo sem exigência, um cristianismo sem dor, um cristianismo sem proibições. Os nicolaítas, eles queriam tanto gozar do melhor que a igreja poderia dar, quanto do melhor que o mundo pode dar. E segundo o apóstolo João vai escrever em sua carta, há uma concorrência aí, porque não dá para amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Esses nicolaítas, eles incentivavam os cristãos a comer comida sacrificada a ídolo. Ensinavam, principalmente em Éfeso, que era uma cidade idólatra de Diana, e Diana tinha um culto através do sexo. Eles ensinaram aos cristãos que o sexo antes ou fora do casamento não era pecado, e assim estimulava a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou isso. Pelo contrário, eles reprovaram, colocaram à prova os falsos mestres e disciplinaram, inclusive expulsaram. Diz o texto bíblico aqui que eles odiaram as obras dos nicolaítas, assim como Deus também odeia, assim como Jesus também odeia. Então esses pastores que são liberais, essas igrejas que são liberais, inclusivas, elas estão em maus lençóis, porque Deus está dizendo, Cristo está dizendo que Ele odeia esse tipo de evangelho, um evangelho liberal. A igreja de Éfeso não era assim. Ela reprovava de forma veemente, de forma intolerante, esse tipo de distorção, e por causa disso era perseguida. E assim deveria ser cada um de nós, irmãos. Ao ouvir uma palavra, inclusive essa, deveríamos ser como os bereanos, a comprovar na Escritura se aquilo que está sendo dito é real, é verdade, está em linha com aquilo que a Escritura diz. Por isso que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses: provai tudo, retém o que é bom. Lá em Coríntios ele vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então a igreja de Éfeso, ela não era apenas uma igreja teórica, ela agia diferentemente da igreja de Sardes, que comentamos na semana passada. Uma igreja vibrante, uma igreja relevante, influente, porém sem ações. A igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso, ela tinha a doutrina e agia conforme a sua doutrina. A palavra aqui no grego, para trabalho, que é descrita aqui no verso 3, conheço as tuas obras e o teu trabalho. Essa palavra trabalho no grego é kopos, que descreve aquele trabalho suado, aquele trabalho duro, aquele trabalho que nos deixa exaustos. Então, de fato, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava na classe de trabalho que demandava toda a nossa energia, toda a nossa concentração mental. Então, essa igreja tinha trabalho, havia labor, era engajada, era intensa. Então, nisso nós deveríamos copiar também a igreja de Éfeso.
examinar se a nossa percepção do Cristo que anda no meio da sua igreja, ela está perene, está presente no nosso coração, mas também olhar para a igreja de Éfeso e imitar as suas obras. John Stott vai afirmar que a igreja de Éfeso era uma igreja que era uma colmeia industriosa. Os crentes ali eram engajados e eles não eram apenas espectadores do Evangelho. Então a congregação ela de fato se envolvia, não era apenas um auditório, cada pessoa ali se envolvia. A igreja não vivia para si mesma, ela vivia para aquilo que ela foi chamada, eclésia, chamados para fora. Então ela não se deleitava em si mesma, pelo contrário, ela não era narcisista, ela trabalhava e engajava para fora. Por meio do Evangelho se espalhou através dessa igreja todo o Evangelho ali na Ásia Menor, com doutrina e com serviço. Agora veja bem, doutrina e serviço são essenciais, mas não são suficientes para manter o coração aceso. E aí que entra o nosso terceiro ponto e o alerta da carta, no verso 4: tenho porém contra ti que abandonou o primeiro amor. Irmãos, isso me, como eu falei, esse texto é um dos meus textos preferidos. Isso me traz tanto temor, porque a gente pode estar atarefado na igreja sem paixão por Deus. Eu posso estar aqui à frente pregando, mas com o coração completamente seco. E uma das minhas orações, como eu disse, é: Deus, não me permita abandonar esse amor ou deixar esse amor pelo caminho. Porque é o que nós vemos acontecer em Éfeso, que apesar de toda a doutrina, de toda a sua teologia, de toda a sua compreensão do Evangelho, de todo o seu acerto doutrinário, de todo o seu engajamento, a essência dessa igreja estava errada, porque o amor por Cristo havia se esfriado. E veja que interessante, né, que o texto relata. O texto relata, não fala que eles perderam o amor, fala que eles deixaram o primeiro amor. Eles deixaram, esse verbo é muito importante para a gente entender a exortação de Cristo para essa igreja. Porque uma coisa é perder, uma coisa é você perder, orar ao Senhor para restaurar, outra coisa é você abandonar o primeiro amor de fato, por livre consciência, ou talvez inconsciente. George Led, que é um pastor e professor de teologia batista, ele faz um comentário muito interessante sobre o esfriamento do amor em Éfeso. Vou ler aqui para vocês esse comentário que ele faz. O comentário dele é o seguinte, sobre o esfriamento do amor: este era um fracasso que atacou a vida cristã da igreja de Éfeso pelas bases. O Senhor tinha ensinado que o amor mútuo deveria ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos. João capítulo 13, verso 35, onde ele fala lá: o mundo os conhecerá quando nos amarem uns aos outros. Os convertidos de Éfeso tinham experimentado este amor nos primeiros anos da sua existência, mas a luta contra os falsos mestres, olha só que importante isso aqui, a luta contra os falsos mestres, o ódio pelos ensinos heréticos, parece que trouxeram endurecimento aos sentimentos e às atitudes, a tal ponto que levaram eles esquecerem da maior virtude cristã, que é o amor. A pureza de doutrina e a lealdade a essa doutrina não podem nunca ser substitutos para o amor. Isso é um comentário muito profundo de George Led, porque ele relata, ele nos dá a entender, eu acredito que é essa compreensão mesmo, que é a correta, que essa defesa do Evangelho, esse esforço pela doutrina correta, pode em algum momento da nossa vida substituir o nosso desejo, o nosso amor, ser um substituto pelo amor a Cristo e a relação com Cristo e a relação com os irmãos também. E não dá para amar a Deus sem amar o irmão. Hernandes Dias Lopes, também comentando esse trecho, ele diz que Éfeso substitui o amor de Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. E irmãos, essa é uma experiência que eu provei na própria pele.
Em algum momento lá na igreja, por mais que a gente sofreu algumas coisas lá, tem a nossa parte também. E uma das partes que me trouxe luz é sobre essa, que o amor pela doutrina, que o amor ali pela estrutura, em muitos casos, em muitos momentos, sobrepôs o amor aos irmãos, o amor a Deus, a luta pela ortodoxia, o trabalho intenso, substituiu o amor pelo reino de Deus. E a exortação de Jesus a essa igreja mostra exatamente isso, que esses irmãos lutaram tanto pela doutrina, que levou a igreja de Éfeso a uma aridez de amor. É como uma esposa que permanece no casamento só por causa do seu voto de casamento, não mais pelo amor ao cônjuge. É como um marido que continua numa relação com a sua esposa só por causa do voto. Isso permanece até o final da vida. Que tipo de relação é essa? Essa é a relação que a gente vê aqui em Éfeso. Você como marido, você como mulher, imagina isso na sua vida, em que o seu marido ou sua esposa cumpre todo o papel, serve, é engajada na casa, é engajada no trabalho, mas está nessa relação familiar apenas pelo cumprimento do voto. É exatamente esse cenário que a gente enxerga aqui na carta de Éfeso. Ao exortar Éfeso que eles abandonaram, que eles deixaram o primeiro amor, é exatamente isso que ele está falando. Vocês substituíram todo esse engajamento pela teologia, todo esse esforço para fazer boas obras, substituiu pelo amor. Abandonamos o nosso primeiro amor, tendo zelo pelo reino. Porque uma coisa é fato, irmãos: o reino vicia, a igreja vicia, porque Deus é inesgotável. Às vezes estamos defendendo a nossa teologia, a nossa fé, nossas convicções, estamos prontos para sofrer e morrer por essas convicções, mas à semelhança dos fariseus, nos esquecemos do mais importante: justiça, misericórdia e fé. Paulo vai escrever lá em Coríntios que se nós não tivermos amor, nós nada seremos. Tudo que a gente faz é como um som barulhento. E isso é uma das profecias, de Jesus. O amor de muitos se esfriaria. Paulo vai escrever para Timóteo que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmo. Às vezes o amor à escritura é maior do que o amor a Jesus. Às vezes o amor à teologia é maior do que o amor a Jesus e os filhos pelos quais ele morreu e deu sua vida. Crentes fiéis, crentes sólidos doutrinariamente, corretos na sua ortodoxia, mas sem amor, secos como um deserto. Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam o encanto pela vida comunitária, pelas relações, pela vida com Jesus. Crentes que sabem a teologia, mas a verdade já não comove mais, já não transforma, já não traz constrangimento. Crentes que morrem em defesa da fé, que atacam as heresias como escorpiões no deserto, mas não amam mais o Senhor com a mesma devoção. Não há preocupação com aqueles que se perdem. Esse era o cenário de Éfeso. Um alerta para nós. Crentes que trabalham a exaustão, mas perderam o contemplar da glória de Deus na face de Cristo. Não contemplam mais a beleza da santidade. Sofrem pelo Evangelho, mas não se deleitam mais no Evangelho.
combatem a heresia, mas não degusta mais da verdade do Evangelho. A ortodoxia sem amor pode nos levar a um legalismo e uma tradição morta. O zelo doutrinário não pode substituir o nosso relacionamento íntimo com Deus e com os filhos de Deus. Uma igreja, ela pode ser fiel à Bíblia e ainda assim estar morta espiritualmente, fria. Esse era o grande problema de Éfeso. E aí, para finalizar, qual que é o remédio que Jesus orienta? Verso 5: lembra-te, arrependa-te e pratica. Volta. Lembra, arrependa e volta. Cristo está aqui dando um caminho de restauração. Lembra aonde o seu zelo, o seu engajamento, o seu esforço, o seu combate substituiu o amor. Volta para esse lugar, arrependa-se e pratica as primeiras obras. Volte ao amor do início, aquele deleite, aquele prazer em Deus. Reconheça essa frieza e mude de direção. Volte a praticar o que você praticava no início. Isso está na letra da nossa canção. Queremos voltar às práticas das primeiras obras. Então, o passado em Deus, aquele passado de devoção, de amor intenso, de prazer em Deus, de alegria, de satisfação do Senhor, precisa ser restaurado para o presente. Não basta saber que é preciso se arrepender, nós precisamos nos perguntar para onde precisamos retornar. Esse caminho é o caminho que o filho pródigo faz. Embora o filho pródigo está num contexto diferente de Éfeso, o caminho que ele faz é o mesmo. Ele lembra da casa do pai, ele faz o caminho de volta para a casa do pai. Arrependimento envolve decisão. Arrependimento não é só choro, não é emocionalismo, é um rompimento com aquilo que entristece o noivo. É isso que o filho pródigo faz, e volta à casa do pai. O arrependimento então tem um fruto. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando, verdadeiramente se arrependeu. Todo arrependimento traz um fruto, traz uma nova prática. É o que Malaquias vai dizer: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Salmos também 116, o salmista vai dizer: volta a minha alma para o teu repouso. Então, esse caminho de volta significa: aonde eu caí, Senhor? Aonde eu perdi, aonde eu deixei esse amor pelo caminho, vou voltar para lá, vou romper com essa frieza, vou romper com esse coração árido, para ser restaurado esse amor apaixonante pelo Senhor, pelo reino, pelos filhos de Deus. Porque o amor no coração de um cristão é a marca de um verdadeiro discípulo. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons, a nossa prática ortodoxa, como eu disse, não tem valor nenhum. E Cristo está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Porque se o trabalho não tem por fundamento o amor, o que nós iremos ouvir do Senhor é: afasta, como o pastor Levi falou aqui semana passada, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, fizemos. Se não há mudança, Cristo faz o que com essa igreja? A remove. E remover aqui significa remover de fato a presença dele. Porque o candeeiro, ele é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, é desnecessário. Agora, uma coisa importante é que nós não temos luz própria. Nós apenas refletimos a glória que nós contemplamos, vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios.
Então nós só refletimos a própria luz de Cristo. Só que se nós não estamos amando, o amor que é a marca do discípulo, nós não estamos brilhando. E se nós não estamos brilhando, John Stott vai dizer que nenhuma igreja tem um lugar seguro permanente nesse mundo. Então, constantemente a igreja ela está sendo avaliada, sendo encorajada, sendo corrigida pelo próprio Cristo. E sabe o que é interessante? É que de fato essa igreja deixou de existir. Essa igreja passou. A cidade de Éfeso deixou de existir. Éfeso hoje, lá no Oriente, são apenas ruínas. A lembrança de uma igreja ortodoxa, sólida na sua teologia, mas que perdeu o tempo da visitação. E hoje, meus irmãos, faz uma pesquisa rápida no Google. Muitas igrejas na Europa estão acontecendo a mesma coisa. E eu não ficarei surpreso se isso não acontecer também no Brasil. Igrejas sendo removidas do seu lugar. Prédios se tornando museus. Porque os candeeiros, as palavras de Cristo aqui, estão sendo tirados do seu lugar. Porque não tem luz. E se não tem luz, é desnecessário. Não tem amor. E aí eu quero encerrar com a mesma frase que Jesus encerra essa carta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa palavra não é para todos, é para aqueles que conseguem se enxergar nisso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao que vencer, eu vou dar de comer da vida que está no meio do paraíso de Deus. Embora a advertência seja séria, para nós há esperança. Aqueles que se arrependem e perseveram, recebem do fruto da árvore da vida na eterna presença de Deus. E esse deveria ser a nossa maior motivação. Como eu mencionei sobre a igreja de Sardes, no meio da igreja, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Quem são? São os que têm ouvidos para ouvir. São esses que são vencedores. São os que ouvem a sua palavra, absorvem e respondem aquilo que está sendo pedido. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu. A árvore da vida fala dessa vida eterna. E vida eterna nada mais é, nas palavras do próprio Cristo, conhecer a Deus. E olha só, João vai dizer que Deus é o quê? Amor. O céu só é céu porque Deus está lá. Deus é amor. Lá iremos desfrutar desse amor pleno e abundante do nosso Pai, se de fato não deixarmos o amor pelo caminho. Amém? O Senhor nos dê graça. Cristo nos chama nessa volta a esse primeiro amor. Que não basta conhecer a doutrina apenas, não basta servir ativamente, não basta ter uma boa reputação doutrinária. Se o amor de Cristo não for o centro, nós estamos no caminho de morte espiritual. E hoje é o dia para se lembrar disso. É o dia, talvez, se você se encontra nessa situação, fazer o caminho de volta para o que realmente importa. Um relacionamento vivo, profundo com Deus e com os filhos pelos quais Ele morreu. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós